Boa tarde a todos, meu nome é Manuele. Eu vou apresentar um projeto de TCC realizado em conjunto com a minha colega Sara Bortoncello. Eu gostaria de agradecer ao nosso orientador, o doutor Maurício Vicente Alves, e alguns colaboradores, como o professor Cristiano Nunes Nesi. O título do nosso trabalho é Planos de Cobertura de Inverno e a Disponibilização de Nutrientes. Devido ao aumento da produção na agricultura, as preocupações com os sistemas de conservação do solo só aumentam. E uma das maneiras de agir e fazer uso do sistema conservacionista é fazer uso do sistema conservacionista. O plantio direto possui várias premissas, como a rotação de cultura, plantio sem envolvimento do solo, plantio em nível, o uso de plantas de cobertura, e os resíduos culturais deixados pelos panos de cobertura na superfície do solo, além de fazer uma barreira física, eles auxiliam para o aumento do estoque de carbono e para fazer a ciclagem dos nutrientes. Como foi comentado, o uso do pano de cobertura é muito importante para as qualidades químicas, físicas e biológicas do solo, e nesse trabalho vai ser abordada a obtenção desses nutrientes provenientes das plantas mix de cobertura em diferentes tempos de composição. Sendo assim, o principal objetivo é avaliar a disponibilidade dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio provenientes das plantas mix de cobertura. O experimento foi realizado na UNESC, na unidade experimental da UNESC, campus Xanxerê. O experimento se iniciou no mês de julho de 2020, de modo conjunto com o projeto de pesquisa de plantas de cobertura já existente. O solo da região é classificado como latisolo vermelho distrófico e o clima CBF. Aqui é uma imagem aérea, onde aqui seria o nosso experimento. Os tratamentos utilizados foram 6 plantas de cobertura e 2 mix, sendo aveia branca, aveia preta, azevém, ervilha comum, ervilha forageira e o nabo forageiro, e os mix 520 e o mix 210. Aqui é uma imagem da aveia branca, aveia preta, da ervilha comum e do azevém. Aqui é uma imagem da ervilha forageira, do nabo forageiro e do mix 520 e do mix 210. O drenamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 4 repetições, sendo que cada parcela era de 4 por 3 metros, totalizando uma área de 12 metros quadrados. Para as plantas de cobertura, foi analisada a massa verde, massa seca, NPK, carbono orgânico e a relação CN em florescimento pleno. Em os teores de NPK, nos diferentes tempos de composição, e o tempo de meia-vida no nitrogênio, fósforo e potássio. Aqui é uma imagem onde estou realizando o corte da massa verde, com um quadrado de 0,25 metros quadrados a 3 centímetros do solo. Após cortadas, as amostras elas eram levadas até o laboratório, onde a gente pesava e se obtinha massa verde, e após levava a estufa a 65 graus até se manter o peso constante. Aí a gente pesava novamente e se obtinha massa seca. Aqui é uma imagem onde a minha colega está realizando a pesagem das amostras e o fracionamento e realizando a selagem dos líteres. Ao todo foram distribuídas 224 bolsas, sendo que era 7 bolsas por parcela, e os tempos de coleta das bolsas foram de 9, 21, 35, 65, 95, 125 e 165 dias. Quando retiradas as bolsas, elas eram colocadas na estufa a 65 graus até 72 horas. A gente avaliou a velocidade de composição conforme a diferença de peso do que foi colocado no início das avaliações, menos a quantidade
que a gente, menos a quantidade da amostra que a gente ia tirando ao decorrer das avaliações. Aqui é uma imagem onde estou realizando a alocação dos líderes a campo e deles já alocados. Aqui é uma imagem da estufa e do moinho Thomas Willy, onde a gente fez a moagem com uma malha de 1 milímetro. As amostras de tecido foram avaliadas quanto aos teores de NPK através da metodologia de Tedesco. O carbono orgânico presente foi analisado conforme a metodologia de Ilmers e Bremer. E para a decomposição e a liberação dos nutrientes, a porcentagem da restante biomassa seca e os conteúdos de NPK foram ajustados à seguinte equação exponencial, onde o xt é o peso seco, x era a quantidade inicial de biomassa seca, t é o tempo e o k é a constante. A meia-vida dos resíduos de biomassa foi calculada pela seguinte equação, onde o IN é o logaritmo neperiano de 2, que é um valor constante, e o K é a constante de decomposição. Aqui é uma imagem da minha colega realizando a titulação de nitrogênio e dela lendo potássio. Resultados de discussões. Aqui é uma tabela dos valores médios de massa verde, massa seca, massa verde, teores de NPK, carbono orgânico e a relação CN nas diferentes plantas mix e cobertura no estágio de florescimento pleno. Onde, para massa verde e massa seca, a aveia branca e a aveia preta e o mix 210 e o 520 foram as que tiveram as melhores médias estatisticamente. Para nitrogênio foi a ervilha forageira, para fósforo foi a ervilhaca comum, para potássio foi nabo forageiro, e para carbono orgânico, as leguminosas, a crucífera e os mix foram os que tiveram as maiores médias. E para a relação CN foi a aveia branca. Aqui é uma tabela da disponibilidade de nitrogênio ciclado nos diferentes tempos de composição nas diferentes culturas testadas. Onde, com 9 dias, a ervilhaca comum e a ervilha forageira foram as que tiveram as melhores médias estatisticamente. No entanto, a ervilha forageira não diferiu estatisticamente de nabo, que o mesmo não diferiu das demais. Para 21 dias, a ervilha comum, a ervilha forageira e o nabo forageiro foram os que tiveram as melhores médias estatisticamente. Para 35 dias, a aveia branca e o azevém foram os que menos ciclaram nitrogênio. Para 65 dias, foi o azevém e o mix 520 que menos ciclaram nitrogênio. Para 95 dias, foi a aveia branca, ervilhaca comum e o mix 210 e o 520 que mais ciclaram nitrogênio. Para 65 dias, foi a aveia branca, ervilhaca comum, o mix 210, que mais ciclaram nitrogênio, e para 65 dias foi a aveia branca. Como podemos ver, a ervilhaca comum teve um total de 248 kg por hectare liberado. A ervilha forageira teve um total de 200 kg por hectare ciclado. E o nabo forageiro teve um total de 218 kg por hectare. Aqui é uma tabela disciplinar de fósforo ciclado nos diferentes tempos de composição nas diferentes culturas testadas. Onde, como podemos ver, nos 3 primeiros tempos não houve diferença significativa entre os tratamentos, no entanto, houve nos últimos 4 tempos. Onde, para 65 dias, a aveia preta, azevém, ervilha forageira e o nabo forageiro foram os que menos ciclaram em nitrogênio. Para 95 dias, 125 e 165 dias, a ervilha forageira foi a que menos ciclou em nitrogênio. E para 65 dias, o mix 210 foi o que mais ciclou em nitrogênio. Como podemos ver, a ervilha forageira teve um total de 10,84
kg por hectare ciclado, e o mix 210 teve um total de 28,41 kg por hectare liberado. Aqui é uma tabela dos valores médios da disponibilidade de potássio ciclado nos diferentes tempos de composição nas diferentes culturas testadas. Onde não houve diferença significativa entre os tratamentos. No entanto, com 35 dias, a ervilha forageira já tinha ciclado todo o potássio. E para 65 dias, o nabo também já tinha ciclado todo o potássio. E, no entanto, com 125 dias, o mix 210 era o que mais estava ciclando ainda potássio. Aqui é uma tabela dos valores médios do tempo de meia-vida das plantas mix de cobertura, dos nutrientes NPK. Aqui é do nutriente nitrogênio, onde os maiores tempos de meia-vida são da aveia branca, a Zevein, o mix 210, e em quilogramas de meia-vida liberado por hectare, a ervilhaca comum foi a que mais liberou, com 127. Aqui é a continuação da tabela com nutriente fósforo, onde os tempos de meia-vida se deu entre 178 e 511 dias, e para quilograma de meia-vida liberado por hectare, aveia branca, aveia preta, ervilhaca comum, o mix 210 e o 520 foram os que mais liberaram fósforo. O tempo de meia-vida encontrado, vamos ver, no fósforo, ele foi elevado devido ao R quadrado ter sido menor que 0,75, o que tornou-se irrelevante. Aqui é a continuação da tabela para o nutriente potássio, onde os maiores tempos de meia-vida foram para aveia branca, aveia preta, Zevein, ervilhaca comum, o mix 520. O mesmo não se repetiu para quilograma de meia-vida por hectare, onde os que mais liberaram foram aveia branca, aveia preta, ervilhaca comum, o mix 210 e o mix 520. Podemos concluir com o trabalho que é evidente que a liberação dos nutrientes nas plantas de cobertura testadas nos diferentes tempos de composição. E esses nutrientes podem ser utilizados de maneira positiva para cultura que será usada em sequência. E, no entanto, a escolha certa da planta antecessora é fundamental para ter sucesso na liberação dos nutrientes, na resposta da liberação dos nutrientes. Aqui seriam algumas referências utilizadas no trabalho. E obrigado pela atenção de todos.